3 mistérios que a ciência ainda não decifrou. Você já reparou como alguns enigmas não morrem mesmo quando a explicação mais fácil parece pronta? Aqui vão 3 casos reais, cada um com um detalhe físico que não encaixa. Nada de fantasia, só pistas, escolhas estranhas e o tipo de silêncio que faz a mente trabalhar. O manuscrito que ninguém consegue ler. Imagine um livro de pergaminho antigo, pesado na mão, com páginas que rangem quando viram, cheias de símbolos repetidos que parecem letra mas não batem com nenhum alfabeto comum. Esse é o ponto de partida do chamado Manuscrito Voynich, um volume real que reapareceu no início do século XX nas mãos de um negociante de livros raros chamado Wilfrid Voynich. Ele não encontrou um diário com confissões, nem um mapa com tesouro. Encontrou algo pior para quem gosta de resolver, um texto inteiro que se recusa a virar sentido. Há desenhos de plantas que não combinam com botânica conhecida, diagramas circulares que lembram astrolábios e calendários, formas humanas em cenas que parecem banhos ou tubulações. Tudo isso amarrado por linhas de escrita fluida, sem rasuras claras, sem espaço para respiração, como se o autor estivesse copiando um idioma que já dominava. Se ninguém lê, como dá para saber que não é só uma fraude bem montada? A resposta começa na matéria. O pergaminho, a tinta e a forma como o texto se distribui não se comportam como rabisco aleatório de quem está improvisando. Há padrões de repetição, blocos que voltam em posições parecidas, palavras curtas que aparecem como se fossem artigos ou conectivos, além de variações que lembram flexão, como se existissem regras internas. Ao mesmo tempo, essas repetições são estranhas demais para encaixar em latim disfarçado ou em qualquer cifra simples. É aí que o mistério fica adulto. Quando especialistas tentam tratar aquilo como código, falta uma chave e sobra consistência. Quando tentam tratar como língua, falta parentesco com qualquer família conhecida e sobra uma escrita elegante demais para ser inventada em cima da hora. Outra pergunta inevitável é por que alguém escreveria um livro inteiro para que ninguém entendesse? A resposta honesta é que ninguém tem certeza absoluta. Existem hipóteses que não ofendem a lógica. Pode ter sido um tratado técnico de um grupo pequeno, feito para circular entre poucos, como receitas de ervas, práticas médicas ou ideias de alquimia, tudo registrado no sistema próprio. Pode ter sido um caderno de estudos de alguém que tentou criar uma escrita artificial, no sentido de uma escrita planejada, com regras pensadas e não herdadas, para organizar conhecimento. Pode até ter sido um golpe, um objeto feito para parecer valioso a olhos de colecionadores, com a paciência de quem sabe que o teatro do raro vale dinheiro. Só que cada uma dessas linhas esbarra no mesmo detalhe físico. O livro não parece corrido. Parece trabalhado, revisado, mantido. As ilustrações têm ordem, as seções mudam de tema, a caligrafia não varia como varia a mão de um falsificador cansado. No fim, o que incomoda não é apenas o texto fechado. É o corpo do livro falando como se tivesse função. Você olha para um desenho de planta com raiz e folha e pensa em farmacologia. Você vê círculos concêntricos e pensa em tempo, ciclos, céu. Você encontra páginas com gráficos e sente que alguém tentou explicar o mundo com ferramentas próprias. Esse é o ponto mais difícil de engolir. Um objeto pode ser real e ainda assim não entregar seu segredo. O manuscrito Voynich continua ali, parado, com seus símbolos intactos, esperando um olhar que talvez nunca venha. Quem escreveu, para quem escreveu e por qual motivo? Essas 3 perguntas seguem sem resposta final. O acampamento na neve e os últimos sinais. No fim da década de 1950, um grupo de jovens experientes em trilhas de inverno atravessava uma região isolada dos Montes Urais. Eram pessoas acostumadas a frio, bússola, fogareiro e a dormir em barraca quando o vento não pede licença. Em algum ponto da rota, perto de uma encosta exposta, eles montaram acampamento. Depois disso, o caso virou um daqueles mistérios que não precisam de monstro para assustar, porque o que assusta é a sequência de decisões humanas. Quando equipes de busca encontraram a barraca, ela estava lá, mas não estava normal. Parte do tecido parecia ter sido aberta de dentro para fora. Havia sinais de que eles saíram com pressa, deixando roupa, botas e itens que ninguém abandona se a saída for planejada. A cena não tem grito gravado, não tem carta de despedida. Tem um detalhe bruto, a falta de lógica aparente. Por que alguém sairia de uma barraca no meio da noite, com temperatura abaixo de 0, levando pouco ou quase nada? A pergunta parece simples, mas ela já elimina metade das explicações fantasiosas. Se eles saíram, algo dentro da barraca pareceu pior do que o frio do lado de fora. A resposta mais provável precisa caber nisso. Um risco imediato, uma sensação de colapso, um estrondo, um deslocamento de neve, um barulho de vento que faz a encosta parecer viva.
Um fenômeno comum em montanha pode virar sentença quando junta pânico, escuridão e terreno errado. Existe um tipo de avalanche chamado placa de neve, uma camada que se solta como uma porta, desliza de uma vez e não precisa virar uma parede branca para ser percebida como ameaça. Se alguém sentiu que a barraca poderia ser soterrada, cortar o tecido e fugir para fora pode ter parecido a escolha certa no segundo em que o cérebro perde o luxo de pensar. A partir daí, a história vira uma conta cruel. Pegadas na neve podem indicar direção, mas não explicam intenção. Alguns sinais apontam que parte do grupo seguiu para a linha de árvores, onde o vento é menos agressivo e onde dá para tentar acender fogo. Isso é racional. O que não é racional é o tempo que o corpo aguenta antes de começar a falhar. Quando a hipotermia chega, ela não avisa com poesia. Ela começa tirando coordenação fina, depois rouba decisão, depois inventa uma calma falsa. Por isso existe um comportamento conhecido de pessoas em extremo frio que parece loucura para quem vê de fora, como tirar roupa ou separar do grupo, porque a sensação de calor pode aparecer por engano quando o corpo está apagando. Isso não resolve tudo, mas explica por que um conjunto de pistas pode parecer contraditório sem precisar de conspiração. As lesões que alguns apresentavam também precisam encaixar. A resposta segura é que lesão não prova a causa sozinha. Queda, impacto de neve compacta, colisão em terreno duro e até o modo como alguém tenta socorrer outro no escuro podem deixar marcas graves. Em montanha, uma fratura pode nascer de um passo errado. Um toró de vento pode derrubar. Uma corrida em declive, sem bota, vira acidente em segundos. A hipótese de evento natural mais uma cadeia de erros humanos é feia porque é provável. Ela também é a mais difícil de aceitar, porque ela não oferece vilão. No fim, o passo de Dyatlov permanece como um lembrete físico de que em ambiente extremo, a linha entre decisão e desespero é fina. O mistério não é só o que aconteceu. É como uma noite pode desmontar gente treinada com uma rapidez que ninguém gosta de admitir. O navio encontrado perfeito e vazio. No fim do século XIX, um navio mercante foi avistado à deriva no Atlântico, navegando sem rumo como se estivesse cansado. Quando a tripulação que o encontrou conseguiu subir a bordo, a surpresa não foi a de um cenário destruído. Foi o contrário. O casco estava inteiro, a carga estava lá, a comida não tinha desaparecido, alguns pertences pessoais ainda estavam em seus lugares. Só faltavam as pessoas. O nome desse caso entrou para o folclore do mar como Mary Celeste, um daqueles enigmas que sobrevivem porque o detalhe principal é simples demais. Como um navio pode continuar existindo como navio e ainda assim estar vazio? A hipótese de ataque sofre com um problema direto. Faltam sinais de luta. O que havia eram sinais de pressa e de decisão. Um bote de resgate não estava onde deveria. Alguns instrumentos de navegação não estavam completos. Havia indícios de água no porão, o tipo de problema que assusta qualquer capitão porque a água entrando não combina com promessa de retorno. Aqui a curiosidade fica concreta. Em mar aberto, o medo não precisa de monstros. Ele precisa de uma bomba de porão, falhando, de uma leitura errada de profundidade, de um barulho seco vindo do casco e de uma carga que pode soltar vapores inflamáveis. Uma das cargas associadas ao caso era álcool industrial. Vapores, num porão fechado, não explodem sempre, mas podem gerar pânico se alguém imaginar uma faísca. Então por que abandonar um navio que ainda flutua? Porque abandono pode não ter sido abandono definitivo. Uma explicação que encaixa melhor na falta de sangue é a de evacuação temporária. O capitão pode ter decidido colocar todos no bote amarrado por uma corda, mantendo distância segura enquanto avaliava risco de explosão ou de afundamento. Isso parece prudente no papel. No mar real, isso vira roleta. Uma mudança de vento pode esticar a corda até arrebentar. Uma onda pode virar o bote. Uma corda pode prender no leme, soltar, enroscar. O navio, mesmo vazio, ainda tem vela e massa, ainda reage ao vento e vai embora mais rápido do que um bote consegue acompanhar. Em minutos, um plano inteligente vira separação definitiva. Ninguém foi encontrado depois e isso também tem explicação dura. O oceano apaga vestígios com competência. Sem colete, sem lanterna, sem rádio moderno e sem referência de costa, um bote some. O mar também bagunça a cronologia. Um diário de bordo pode parar dias antes por rotina, por preguiça ou por normalidade, o que dá margem para todo tipo de história inventada depois. Por isso o caso atrai teorias de pirataria, de motim, de monstros e de portais. Elas vendem porque oferecem drama. Só que o drama que mais combina com as pistas é o drama banal. Um susto técnico, uma decisão de prudência, uma corda que falha e um navio que segue sem dono.
O Mary Celeste continua como um símbolo do tipo de mistério que não precisa de sobrenatural. Ele precisa de um erro pequeno no lugar mais imenso do planeta.